Aí, começou. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo, eu sou um dos organizadores aqui, junto com o professor Ademir, o nosso produto estrela dos seminários do Arrote. Hoje nós teremos mais um seminário do professor Ignácio Gomes, convidado nosso, professor da Universidade Federal da Bahia, que vai falar um pouco sobre mecânica quântica não aditiva para um sistema com massa dependente da posição, delta de Dirac e potenciais quase periódicos. Né? Falar um pouquinho do professor Ignácio. O professor Ignácio possui graduação em bacharel em Ciências Físicas na Universidade de Buenos Aires, doutor pela Faculdade de Ciências Exatas da Universidade Nacional de La Plata. Atualmente, ele é bolsista de pós-doutorado no Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia, a qual tem o nosso contato, junto com o professor Esdras e o professor Ernesto. Né? Ele tem uns trabalhos mais vinculados a sistemas complexos, né? A experiência com ênfase em mecânica estatística, sistemas dinâmicos, cálculo, geometria de informação e física matemática. Eu vou passar a palavra agora para o professor Ernesto, professor da Universidade Federal da Bahia, que vai falar um pouco mais sobre o professor Ignácio, que tem uma relação mais pessoal com ele. Professor Ernesto? Sim. Então, Inácio, ele chegou aqui em Salvador para trabalhar comigo em 2017, se não me engano, acho que foi isso, abril de 2017, e está por aqui desde então, né? Inicialmente com bolsa da Universidade de La Plata, e depois ele teve bolsa do INCT, de Sistemas Complexos, da CAPES, do CNPq. Então, sempre que ele aplica, é bem sucedido. E nesse tempo, ele tem tido uma produção bastante razoável, e não apenas comigo, ele está interagindo também com outros professores, o que é bastante interessante, né? E tem interagido com Bruno da Costa, que é da Universidade do Instituto Federal, melhor dizendo, de Petrolina, Sertão Pernambucano, uma coisa assim, o nome é um nome bem comprido. Interagido também com o professor Esdras, daqui da Universidade Federal da Bahia. Então, é, de fato, um pesquisador bastante ativo. Né? E ele se adaptou muito bem a Salvador, e eu diria até mais, não apenas a cultura local, mas a cultura regional, assim, de todo o recôncavo, não apenas Salvador. Né? Então, tem sido realmente muito bom o trabalho com ele, temos publicado alguma coisa, ele tem também publicações com esses outros que eu comentei, independente de mim. Tem também um outro do Rio Grande do Sul, que é Mike, esqueci o sobrenome dele agora, ou seja, tem interagido bem com alguns grupos. Né? Em teoria de informação, geometrização da teoria de informação, em mecânica estatística, sempre com uma vertente bem matemática, uma forma matemática bem rigorosa. E agora também está como professor substituto do Instituto de Matemática aqui da UFBA. Tá? Bom, são algumas palavras, eu acho que já está uma boa introdução aí para a Inácio. Obrigado, professor. Professor Ignácio, seja bem-vindo ao nosso seminário. O senhor fica à vontade, nós temos aí basicamente uns 50 minutos, aproximadamente. Se o senhor precisar, a gente pode avisar, mas se eu precisar de alguns minutos a mais, não tem probleminha, tá certo? Fique à vontade, seja bem-vindo. Bueno, muy obrigado a todos los presentes. Primeramente, quiero agradecer a los organizadores, como también a profesor Eduardo, profesor Ademir, y también las palabras de mi orientador que fue Ernesto, los postdoctorados aquí en Salvador. Bom, e então o título da palestra de hoje tem a ver com
vamos dizer, um conjunto de investigações que a gente vem desenvolvendo desde tanto do que eu aprendi na minha formação na Argentina, quanto nos pós-doutorados que fiz aqui em Salvador. Então, isso, o título tem a ver com as minhas aplicações da mecânica quântica não aditiva, que são ferramentas inspiradas na física estatística não extensiva, que eu já tinha visto na minha formação doutoral na La Plata, mas com o Ernesto eu fortaleci muito todas as ferramentas e também para poder fazer aplicações em direções tanto teóricas quanto práticas. Então, a primeira coisa que eu quero falar são as motivações para os sistemas com massa dependente da posição, porque vamos falar justamente de uma aplicação de mecânica quântica não aditiva para sistemas com massa dependente da posição, no contexto de potenciais que consideramos de quase periódicos. Nós vamos chamar de qué periódicos también, porque vamos a tener que ver con esa estructura matemática no extensiva herdada, estatística no extensiva. Então, a primeira coisa são as motivações, qual a necessidade de ter sistemas, da existência de sistemas com massa dependente da posição, para poder situar, vamos dizer, o tema principal, e as ferramentas que vamos falar depois, que tem a ver com o formalismo de álgebra, inspirado na estatística não extensiva, para depois chegar à formulação da equação de Schrödinger Q deformada para potenciais quase periódicos. Essa equação Q deformada já é conhecida na literatura. Ernesto, junto com Bruno, tem trabalhado muito nisso, e muito pessoal também do Nordeste, da Universidade de Ceará, os trabalhos de Costa Filho, como também outros pessoal de outras partes do mundo. Então, tudo isso vem sendo vamos dizer, um campo muito ativo, e desde o ponto de vista teórico, maiormente, também com potenciais aplicações. E, finalmente, vamos dar algumas conclusões e perspectivas. Bom, aí, queria voltar para os colaboradores que eu fui conhecendo. Em primeiro lugar, eu sempre vou estar agradecido ao meu mentor, vamos dizer, na física teórica. Sempre foi meu sonho ser dirigido pelo Mário Castagnino, quando eu era aluno do bacharelado, e eu consegui justamente pedindo para ele para começar doutorado. Bom, e ele aceitou, e, bom, é uma pessoa que significa muito para a ciência física na Argentina. Ele foi formador de muitas turmas de professores que atualmente estão com reconhecimento internacional, e pelas suas contribuições à astronomia, à gravitação, ele também foi galardonado com o próprio museu. Ele é oriundo de Rosário, então tem museu a seu nome, e, bom, uma pessoa muito generosa no âmbito da ciência argentina. E também daí podemos destacar a professores Olimpia Lombardi, que ela foi também uma das mentoras das escolas filosóficas nos fundamentos da mecânica quântica na Argentina, e essas foram as primeiras pessoas que eu comecei a interagir. María Portesi, ela foi minha co-orientadora de doutorado, junto com meu orientador Castagnino, doutorado em Ciência Física na Universidade de La Plata. Depois eu tive também relacionamentos com o professor Pedro Lamberti, da Universidade de Córdoba, nos assuntos de fundamentos de mecânica quântica, com o professor Decio Krause, da Universidade Federal de Santa Catarina. Tivemos algumas conversas ao começo, quando eu finalicei meu bacharelado, que foi sobre as estruturas lógicas quânticas, e como ele é um especialista na filosofia das estruturas matemáticas, aí saíram algumas colaborações. Depois também, não posso esquecer meus colegas da Universidade de Buenos Aires, todos eles foram parceiros meus da carreira, do bacharelado, principalmente Federico, que eu cursei muitas disciplinas com ele, e, bom, ficou uma relação de amizade, e também depois de colaborações, também com Marcelo e com Sebastián Fortuny. Todos eles foram saídos da Universidade de Buenos Aires e agora são já doutores pesquisadores do CONICET. Bom, isso até agora que eu mantenho
essas colaborações. E depois, na minha chegada a Salvador, como o Ernesto falou, eu fui aluno dele no pós-doutorado, que começou em 2017 no Instituto de Física, e aí ele me apresentou também ao professor Esdras Santos, e então, com tudo o que eu aprendi de Ernesto, das questões que tem a ver com a física estatística não extensiva, tentei também fazer uma ponte com o que Esdras tem no seu expertise, que são as teorias de campos, e tudo que tem a ver com as formulações covariantes das galileanas, das osciladores relativísticos, etc. Bom, e antes de que isso, eu tinha falado em alguns encontros com Bruno e com Mike, já tínhamos visto, tínhamos conversado em relação de amizade com alguns temas, mas nesse tempo todos nós estávamos finalizando o doutorado, mas as colaborações feitas publicações vieram depois. Bom, e aqui uma última também colaboração que eu não posso esquecer, deixar de mencionar, que foi meu aluno de orientação recentemente, Olavo, que conseguimos também uma publicação que ajudou muito para agora seu pós-doutorado na Universidade de ABC, que ele já tinha começado nesse mês. Bom, aí estou colocando algumas ilustrações para quem não conhece. Essa foi minha faculdade de Ciências Exactas e Naturais da Universidade de Buenos Aires, esse é o pavilhão da Ciências Exatas, a gente cursa as disciplinas de Física, Química, Biologia, etc. Esa fue mi primera experiencia de estar lá y poderme formar na graduação. Depois veio a minha etapa doutoral com o pesquisador Mário Castagnino, que ele também foi diretor do Instituto de Física de Rosário. Aqui CCT, porque é um centro tecnológico, um centro científico tecnológico do CONICET. E depois também, conjuntamente com a Universidade de Buenos Aires, tive interação com o Departamento de Física, é uma ilustração do Departamento de Física da Universidade Nacional de La Plata, que, bom, tem essas estruturas também que vieram das épocas anteriores, ainda se mantém. Bom, e finalmente, para fazer uma ponte depois com os grupos de mecânica estatística de La Plata, com o grupo de física estatística que aí eu conheci, fui convidado pelo Ernesto, que fiz o primeiro estágio e depois virou uma pós-doutorado no Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia, e estamos vendo a imagem do Instituto de Física. Então aqui estamos vendo todas as casas de estudos onde eu passei, e eu espero ainda passar por conhecer mais outras profundidades. Bom, e finalmente uma ilustração rápida que tem a ver com questão ilustrativa de relacionamento do Estádio Monumental de Núñez com a cidade universitária, para dar uma imagem unificadora do Rio da Prata, do estádio e a própria estação monumental que levou seu nome faz pouco tempo, foi estreia. Bom, então as motivações para os sistemas com massa dependente da posição vão ser as seguintes. Mais ou menos todo mundo conhece as teorias dos sólidos. Quando temos um sistema com muitas partículas, os níveis de energia começam a se superpor, então ali podemos ter, na medida que tivermos mais quantidades de elétrons em um tamanho finito, vão aparecer níveis contínuos de energia que são conhecidos como bandas de energias. Mas o que pode acontecer é o seguinte: podemos ter situações para as quais tenhamos energias desde o ponto de vista da formulação da mecânica quântica, podemos ter conjuntos que são considerados, na verdade são discretos, mas podem ser considerados contínuos. Pueden aparecer gaps, interrupções, energias proibidas, e que em líneas gerais pode-se considerar que são desses três tipos. Para os casos dos isolantes, vamos ter bandas de energias que são proibidas, com um gap que vai ser bem grande em relação aos outros, e a banda de valência, que tem a ver com os elétrons que podem ser excitados para a banda de condução, e aí justamente levar ao fenômeno da condução de corrente, que é isso que normalmente acontece em um condutor, onde não temos bandas proibidas. E o caso, desde o ponto de vista prático, talvez de maior interesse, é o caso dos semicondutores, onde as bandas proibidas elas podem ser, vamos dizer,
pueden ser alteradas de maneira tal de poder ter materiais maleáveis onde a condução de corrente é de uma maneira mais simples de trabalhar que esos outros materiais. Então aqui estamos dando ordens de grandeza para um isolante, para um condutor e semicondutor, para vocês verem como são as resistências, o valor de resistência de um isolante vai ser bem maior que justamente em um semicondutor, e nem que falar em um condutor, né? Aí a resistência vai ser muito pequena em relação ao semicondutor. O semicondutor seria uma situação, dito em rasgos, assim, bem mais ou menos gerais, uma questão intermediária. E o que temos que prestar atenção é ao band gap, mais ou menos da ordem dos 1 electronvolt no semicondutor. Para o condutor vai ser aproximadamente 0, que é justamente a energia que precisam os elétrons de valência para ir à banda de condução, e para os isolantes, aí sim vão precisar uma boa quantidade de electronvolts. Todos esses geralmente são medidos a temperatura ambiente. E aqui vem a teoria da mecânica estatística, que nos diz que a probabilidade de que tenha esses elétrons de ir da banda de valência para a banda de condução é justamente proporcional ao exponencial de menos band gap dividido pela energia de excitação térmica. Podemos ver que para os semicondutores podemos ter uma probabilidade não nula de aparição de corrente, né? Que pode ser de elétrons ou também de íons. Para o isolante, isso quase, vamos dizer, muito pequeno. Bom, então, o que pode acontecer é o seguinte: semicondutores podemos ter do tipo que se chama de intrínseco, semicondutores onde temos concentrações pequeñas y controladas de impurezas, que se llama de dopagem, y elas vão quebrar a regularidade que tem a rede cristalina, puede ser uma rede unidimensional, bidimensional ou tridimensional, e vão afetar os níveis de energia fornecendo novos portadores de corrente, né? Então, que pode acontecer isso, que já pela sua natureza intrínseca, já o material semicondutor vai ter sítios onde temos elétrons sobrando ou faltando. Isso pode ser interpretado como uma densidade electrónica negativa maior ou uma densidade de buracos ou positiva maior no caso do semicondutor de tipo P. Então aqui estamos vendo a inhomogeneidade em função da não uniformidade, ou seja, que tem a ver a inhomogeneidade num material, isso pode ser fornecido pela não uniformidade. Podemos pensar um sistema unidimensional em uma junção de tipo PN, né? Onde temos mais setores, do lado esquerdo temos setores mais densos positivamente e do lado direito negativamente, então aí vai ocorrer uma barreira de potencial. Tudo isso pertence à teoria dos semicondutores. Então aí a ideia que eu quero mostrar é como surge a ideia da não homogeneidade em cristais, e tem uma utilidade prática bem definida. Então aí surge uma pergunta: os semicondutores com uma composição química dependente da posição podem ser descritos por meio de uma massa efetiva dependente da posição, MdP? Bom, essa é uma pergunta que agora vamos a analisar com detalhe. Aqui estamos mostrando as aplicações dos diodos, que les permitem dar uma passagem de corrente. São materiais bem maleáveis e tem uma queda de tensão quando a chave fecha, por exemplo, uma lâmpada de diodo. Uma queda de tensão que é muito maior que em outros materiais, e isso garante melhores condições para esse tipo de aparelhos, que são aplicações dos semicondutores. Então, voltando à pergunta anterior, um semicondutor com uma composição química dependente da posição, ele pode admitir uma descrição com uma massa dependente da posição? Então, a primeira hipótese já tínhamos visto que ocorre de fato. Agora queremos saber se é possível uma descrição em função de uma massa dependente da posição. Então, existiram várias tentativas. Aqui só estou mencionando algumas das mais, podemos dizer, relevantes. Más interesante son do teorema de Slater, que tem a ver com o teorema que fala sobre quais são as simetrias que tem que ter as funções de ondas em um cristal. Então aconteceram já várias décadas atrás, vários autores que deram uma extensão desse teorema para materiais inhomogêneos. Gora e Williams também chegaram a
uma tentativa do tipo desse operador que estamos vendo ali, que é um operador de energia cinética com massa dependente da posição. Porém, o problema que tem é que não é hermitiano, portanto, é uma condição que a gente quer garantir, justamente que para que os autovalores, que são as energias que a gente mede no sistema e das bandas de energia, sejam reais, mas, mesmo assim, no caso não hermitiano, também pode ser de um interesse e pode valer para uma interpretação com as energias, as partes imaginárias, como parte de decaimento, mas isso pertence à mecânica quântica não hermitiana, que não vai ser o tema dessa palestra agora. Então, eles posteriormente compensaram redefinindo, fazendo hermitiano aquele operador que tínhamos anteriormente, mas eu considero um trabalho, vamos dizer, fundacional nos sistemas com massa dependente da posição, que foi dado pelo von Ross no ano 1973, onde ele demonstrou que um hamiltoniano com massa dependente da posição não é invariante de Galileu. Ou seja, a equação de Schrödinger para uma massa dependente da posição, ela quebra a invariância de Galileu. Mas isso pode ser um problema que a gente pode, vamos dizer, considerar de outra maneira. Então apareceram algumas controvérsias e réplicas. Surgiu assim o teorema de Bargmann, citado no livro de Kenfeld, que estabelece que é impossível ter na mecânica quântica não relativística estados que são superposições lineares de estados que describen partículas de diferentes masas. Esse é un teorema interesante desde el punto de vista que ele prohíbe a superposición de estados que tienen diferentes masas. Podemos imaginar isso una superposición de estados que son estados de posición, estados X. Entonces ahí, admitiendo una masa dependente de posición, tendríamos una superposición de estados con diferentes masas, mas considerando las autofunciones de un sistema con masa dependente de posición, podríamos, vamos a decir, evitar ese tipo de problemas. Então, por isso, apareceu o problema chamado problema de ordenamento, que foi estabelecido de maneira geral até agora, pelo von Ross, onde ele propôs um operador de energia cinética para dar conta de uma massa dependente da posição dessa maneira, onde podemos ver que ele é hermitiano de fato, calculando os conjugados, a gente obtém que o conjugado é o mesmo operador, e esses coeficientes têm que satisfazer essa condição. Alfa mais beta mais gama tem que igual a menos 1. Então, aí apareceu toda uma corrente de pesquisa em relação a estudos possíveis para esse operador de von Ross, onde Kawamura e Brown, eles afirmaram logo depois que os problemas que estavam associados à natureza heurística do modelo de cristal, vamos dizer, os problemas que tem essa invariância, não invariância de Galileu, que tem um sistema com massa dependente da posição, tem a ver com problemas associados à natureza heurística do modelo de cristal, ao invés da massa dependente da posição. Então, essa foi, vamos dizer, uma primeira réplica que teve do teorema de Bargmann. Bom, aí estou mostrando simplesmente o trabalho do von Ross. Para quem tem interesse, depois eu deixo também nas referências. Mas o estado de arte do sistema com massa dependente da posição, ele foi além dessas críticas e chegou a ter muitas aplicações na astrofísica, nos quantum dots, na nanotecnologia, também em líquidos quânticos, nas teorias de muitos corpos, e também na mecânica quântica relativística. E uma formulação interessante, SUSY, que quer dizer as supersimetrias, ou seja, as extensões do formalismo do oscilador harmônico para superpotenciais, ou seja, a maneira de obter os estados do oscilador harmônico pode ser reformulada para famílias de potenciais mais gerais. Isso teve muita relação com sistemas com massa dependente da posição. Aplicações também em óptica não linear e também em física não nuclear. Além disso, são muitas mais aplicações, eu somente botei algumas, como ilustrativo de que a situação não ficou naquela controvérsia, sino que avançou até a atualidade, né? Bom, então agora vamos para as ferramentas que a gente utilizou na descrição dos sistemas dos cristais com potenciais quasi periódicos. Ferramenta fundamental do formalismo da Q-álgebra, e ele
está inspirado na mecânica estatística não extensiva. Aqui a álgebra tem sua origem nos trabalhos fundacionais do Nivanen, do Ernesto Borges, em 2004. Então, vamos dizer que em simultâneo eles chegaram a uma formulação de uma extensão da álgebra, ou seja, as operações dos números reais, onde essa extensão tem uma inspiração na propriedade de não aditividade da entropia de Salles para duas distribuições que são estatisticamente independentes, se faz essa relação. Então, a ideia que tiveram Ernesto e Ivanel também deve ter sido uma inspiração dessa relação, que nós podemos imaginar aqui uma soma de uma quantidade de um conjunto formado por duas partes, como a soma das partes mais um termo que tem a ver e que vai dar conta, na verdade, dos fenómenos onde as entropias, a entropia de Boltzmann não permite uma descrição adequada. Então, aí viram as funções exponenciais, nos trabalho fundacional de Salles de 1978. Então, daí veio a inspiração para formular uma Q-soma e uma Q-subtração. A Q-soma, então, vai ser simplesmente, se olharmos para essa expressão da entropia, da propriedade de não aditividade da entropia de Salles, vai simplesmente olhar ela como se fosse uma soma deformada que tem um termo misto, né? E onde esse Q é um parâmetro chamado de não extensividade. Geralmente, para as entropias e outras quantidades, ele é ajustado experimentalmente. No punto de vista matemático, não podemos ajustar ele à vontade, podemos dar maior liberdade ainda. E a subtração, que subtração vai ser simplesmente a operação inversa que soma. Bom, teríamos também uma Q produto e uma Q divisão, que eu aqui não botei uma questão de espaço, que não utilizamos nesse trabalho, mas também completa a estrutura que há. O Q diferencial vai ser simplesmente substituir a definição do diferencial matemático, utilizando ao invés da subtração, a Q subtração. Então, é interessante que vai aparecer um diferencial deformado, né? Diferencial que vai ser o diferencial usual para Q tendendo a 1. Isso é uma ferramenta interessante porque vai permitir, a partir da Q álgebra, poder definir um Q cálculos, diferencial e integral. Assim como temos uma Q soma, uma Q subtração, também é interessante considerar do ponto de vista de uma Q deformação, e nesse sentido podemos considerar a Q exponencial operando sobre o número x e fazendo operar logo o logaritmo. O logaritmo natural, então, essas duas operações não é uma inversa a outra e, portanto, a deformação, esse número resultante não vai ser x, sino vai ser uma deformação de x em função do parâmetro q. Então, tudo isso foi o formalismo que Ernesto, junto com Nivanen, desenvolveram em 2004 e 2003, e assim aparece um objeto muito importante que é a Q derivada, que justamente é a ferramenta do Q cálculo, que vai permitir extender formulações, dar outras formulações, extender as equações de Schrödinger e qualquer outras equações de movimento clássica também, sustituindo a derivada usual por essa Q derivada, né? Uma derivada uma deformada que vai extender a derivada usual para Q indo para 1, de maneira compatível com todo o escenario no extensivo. Bom, então assim surge a ideia de estudar uma equação de Schrödinger onde a derivada da parte cinética seja substituída pela Q derivada, né? Então chamamos isso na literatura chamado uma equação de Schrödinger deformada ou Q deformada. Nós chamamos a atenção para, depende do parâmetro Q, para um potencial quase periódico. Isso vai ser nosso assunto que foi estudado. Então, assim aparece, antes da equação de Schrödinger Q deformada, um ordenamento muito particular estudado pelo Mustafa e Massari Mousavi no ano 2007. Eles estudaram um ordenamento particular daquele operador de Von-Ross, que permite, em particular, uma transformação canônica para ir de um sistema com uma massa constante num espaço deformado
para um sistema com uma massa dependente da posição. Isso é muito interessante porque aí você pode mapear um problema que pode ser difícil em outro problema mais simples, e então isso foi feito nos trabalhos de Costa Filho, onde ele fez um mapeamento somente substituindo a derivada pela derivada deformada. Então ele conseguiu mapear oscilador harmônico com uma derivada deformada, ou seja, a que equação de Schrödinger para oscilador harmônico no potencial de Morse mesmo, usual, né? Bom, então aqui estamos vendo qual a expressão da equação de Schrödinger para esse ordenamento de Mustafa Masari-Musavi. E o interessante é que para esse tipo de massa, M0 dividido 1 mais gama que é x elevado ao quadrado, esse tipo de massa vai estar associado justamente com a Q derivada. Então aí vemos uma primeira conexão entre um objeto abstracto, dando uma interpretação física em termos de massa dependente da posição. Primeiro ponto de contato que apareceu naquela época. Onde justamente as funções de onda, também vão ter que ser deformadas com esse fator que temos na frente que faz o papel de um envelope, como dizem, né, da função. Então, esses foram os mapeamentos que o pessoal de Ceará, Costa Filho, conseguiu fazer no 2013. Nessa época, eles trataram o problema de um oscilador harmônico, descrito pela equação de K-Schrödinger, a derivada deformada, e ele é equivalente ao potencial de Morse para uma massa constante, né? Na verdade, a gente pode ir dessa equação para essa outra a partir dessa transformação, que é uma transformação canônica também, né? E então aí também se abriu todo vamos dizer, um norte de problemas interessantes para poder resolver alguns potenciais complicados em função do potencial do oscilador harmônico, problema de mapeamento. Então, a conclusão foi isso. Ou seja, oscilador harmônico quântico com derivada deformada equivalente ao oscilador de Morse quântico com a derivada usual. Descrito no espaço deformado, né? Então, simplesmente só resolver esse problema, a gente obtendo as soluções do potencial de Morse, pode obter as soluções para uma equação de Schrödinger que é deformada. Bom, então, baseado em todas essas investigações, recentemente estudamos a equação de Schrödinger de que deformada para o potencial de delta de Dirichlet e para ter uma descrição de o que acontece numa rede quase periódica. Nossa intenção era essa, poder caracterizar uma rede que tem um rompimento da homogeneidade, onde temos regiões da rede onde vão aparecer maior concentração dos sítios, e aí queremos ver se isso pode ser descrito a partir das deformações, da equação de Schrödinger. Então aí apareceu a primeira aplicação que nós fizemos, foi substituir, ao invés de ter aquele potencial harmônico do Costa Filho na equação deformada, nós colocamos uma potencial de tipo delta de Dirac, né? Então aí nós conseguimos obter as soluções deformadas para esse tipo de potencial de Dirac. Vai ter uma região onde a partícula fica justamente, tem uma localização forte devido a esse potencial. E aí obtivemos também para as energias positivas os coeficientes de reflexão e transmissão. Interessantemente, a reflexão e a transmissão vai depender da dependência funcional da massa dependente da posição. Nesse caso, a gente pode obter isso, né? Na fórmula da Q derivada tem uma relação com a massa dependente da posição, foi dito anteriormente. Então, nós podemos ter situações diferentes dependendo da massa, qual a forma funcional da massa. Bom, e agora também tratamos, o passo seguinte foi pensar em algumas ferramentas teóricas importantes da teoria dos sólidos, como o teorema de Bloch. O teorema de Bloch que fala justamente de como tem que ser a simetria das funções de onda para um sistema com potencial periódico. Então, na verdade, o que tem que acontecer é justamente
uma mistura de duas interações, de regiões onde temos justamente os potenciais localizados nos íons ou nos átomos, e como vamos ter uma aparição de uma corrente, então tem a ver isso com as funções de onda para partícula livre. Então, o resultado de tudo isso vai ser o teorema de Bloch, que para o caso quede formado dice o siguiente. Vamos a supor que tenemos un potencial cuasi periódico de ese tipo, que satisfaz una cuasi periodicidad, o sea, ustedes pueden pensar que para que gamma Q es cero, a gente obtenga un potencial periódico usual. Y entonces, también eso permite definir un operador de deslocamiento deformado, que ya fue considerado no trabalho de Costa Filho. Y entonces esas son las condiciones que no estamos impondo para funciones de onda. Ahora, para que seja verdadeiramente uma simetria que tem a ver com a deformação, então tem que acontecer justamente as relações do teorema Bloch. O potencial tem que ser, tem que comutar justamente com o operador de deslocamento, e o operador de deslocamento também vai ter que comutar com o operador momento. Então isso dá que permite obter a simetria das funções de onda, porque o hamiltoniano comuta com ese operador de deslocamiento y por tanto a funciones de onda y las vamos a heredar esas simetrías. Entonces se sigue un teorema de Q deformado de Bloch. Aquí vale salientar que el operador deformado tenga derivada deformada, operador de momento. Simplemente sustituye a derivada usual de la Q derivada. Bueno, entonces todo eso, embora no apareça massa dependente da posição, pode ser suscetível de interpretação com massa dependente da posição a partir da condição anterior que tínhamos visto entre a forma funcional da massa e a Q derivada. Então, o importante teorema que se sigue é uma extensão do teorema de Bloch, nós chamamos de teorema de Q-Bloch, porque aqui, ao invés de ter a coordenada x, vamos ter um x deformado, né? Então, o resultado é esse. Vai ser, a função de onda vamos ter que ter são as soluções para os potenciais em cada site da rede, multiplicados por um envelope exponencial que tem a ver justamente com a aparição da corrente ou movimento de um cristal, né? Dado por essas ondas planas. Então, o teorema de Bloch dá toda essa caracterização. Função de onda não tem que ser somente dado pela U, senão vai ter em conta essas fases que, na verdade, são as, vamos dizer assim, interferências quânticas, né, ao longo da onda plana dentro do cristal. Então, isso pode se escrever de maneira mais compacta nesse sentido. A aplicação para o deslocamento deformado na função de onda vai fazer tirar para fora um fator exponencial, onde agora o interessante é que não é aquele A periódico que determina vamos dizer, a distância entre um site e outro, senão um A deformado, né? Então, essa distância vai ser deformada. Então, aqui eu coloquei algumas figuras para ilustrar um potencial sem deformação desse tipo. Vamos supor que começa em zero, tem vamos dizer, uma extensão semi-infinita. Isso seria para o caso sem deformação. E o que vai acontecer se agora colocarmos a deformação? Como vamos deformar esses sites? Bom, vai aparecer da seguinte maneira, né? Para um gama negativo, vamos ter a seguinte situação. Interessante, porque o primeiro site aparece bem afastado dos outros e vão acontecer uma concentração ao longo do site duas vezes A, né? Aqui está tudo sem unidades. E vocês podem conferir esse resultado simplesmente fazendo as que somas sucessivas de A, que soma com A, que soma com A, assim sucessivamente. Então você pode obter essas localizações para um potencial que periódico desse tipo. E agora, o que acontece se esse coeficiente, se a deformação é positiva, se o gama Q é positivo? Bom, aí, pelo contrário, ao longo da rede, indo para os x positivos, os sites vão se afastar uns dos outros. Então, temos
temos a seguinte situação, que a deformação permite modelar efetivamente um potencial, pelo menos dessas que tem essa aparência. Então isso pode ser uma ferramenta útil na hora de caracterizar, por exemplo, na uniformidade ou transição de fase também. Então, pensando no teorema de Bloch, a forma do potencial periódico modulado por uma fase de tipo cosseno vai ser desse tipo, né? Vai ter regiões onde a função, o potencial vai se acumular. Então nós temos que imaginar que isso é mais ou menos vai ser a forma de funções de onda. Esse seria para um potencial modulado sem deformação. E agora, com as deformações, são os dois efeitos juntos. O envelope oscilatório, conjuntamente com a acumulação perto do site duas vezes A. E aqui, pelo contrário, vai ser o afastamento conjuntamente com aquele envelope cosenoidal. Então, para poder estender os resultados, ou seja, para ter uma caracterização um pouco mais precisa, consideramos o problema de um potencial de Dirac-Kronig-Penney que é deformado, que vai ser simplesmente potenciais de Dirac em cada site da rede. Só que agora, ao invés de ter uma Q-subtração, consideramos uma subtração só, consideramos uma Q-subtração desse tipo. Onde os sites, eles estão localizados da seguinte maneira. Eles vão ter que estar localizados justamente de maneira não uniforme, fazendo a Q-suma deles. Então temos as seguintes condições interessantes, que esse potencial, como era de esperar, satisfaz uma Q-periodicidade, portanto satisfaz o teorema Q-Bloch deformado, onde recuperamos o limite delta Koenig-Kronig usual para Q indo para 1, zero deformação. E também temos que impor as condições de continuidade na função de onda e de descontinuidade na derivada da função de onda. Por exemplo, se consideramos no site x igual a 0, aí vamos ter as condições. Poderíamos considerar outros sites, mas na verdade vamos ter, a partir da continuidade e da descontinuidade, vamos ter as condições, as relações conhecidas como relações de dispersão, que no caso vão ser relações de dispersão que deformada, né? Então aí estamos vendo o contexto geral da relação de dispersão no caso da que deformação. O interessante é que a estrutura da relação de dispersão se mantém invariante em relação a o que se conhece das relações de dispersão usuais. Se a gente vai para o problema usual de Kronig-Penney, vai encontrar essa relação de dispersão, só que hago com o parâmetro A usual. Agora vai aparecer o parâmetro deformado e a potência de scattering também deformada, que é dada por esse número que tem a ver com a intensidade do potencial em cada site e a distância entre cada um desses sites. Aqui, esse número é o número de onda e esse é o parâmetro contínuo. Então, estamos vendo o seguinte: como temos funções trigonométricas, vai aparecer a mesma questão, a mesma situação que no caso sem deformação. Vão surgir energias proibidas, ou seja, valores de K proibidos, né? Portanto, valores de energias proibidas. Ou seja, vamos obter também gaps de energia, mesmo usando a formulação que é deformada. Da mesma maneira que no caso usual de delta Kronig-Penney. Então podemos ver o seguinte: para gamma que indo para 0, obtém-se a relação de dispersão estándar, que é essa que estamos vendo ali. A partir dessa relação a gente pode obter as bandas de energia, que são justamente os valores permitidos a partir dessa relação. E esse argumento que temos ali vai ter a ver com justamente a periodicidade que tem o cristal, né? Mais ou menos todos podemos lembrar que o diagrama de bandas ele pode ser descrito vamos dizer, em uma janela, onde aí o que a gente tem que fazer é o seguinte: vai descrever a primeira zona de brilhão, que vai geralmente de menopia até pia, e depois as demais zonas, regiões do cristal. Aí a gente vai ter que
colar, vamos a decir, para adentro, plegar esas curvas, y de esa manera ahora voy a mostrar cómo son las bandas de energía en un cristal que deformado. También aquí, da mesma manera que antes, para ver está indo para infinito, obtense o problema da partícula na caixa, porque justamente, se zerarmos esse termo, vamos ter somente essa condição, e essa condição vai dar conta dos valores periódicos para os valores do vetor de onda, vamos ter as energias de uma partícula na caixa. Então aqui o que a gente falou anteriormente, como essas funções trigonométricas são limitadas, então há energias proibidas e vamos ter gaps de energia. Então aí temos uma ilustração das bandas de energia Q deformadas e da banda de energia usual. O que estava dizendo anteriormente era isso. A gente primeiramente grafica essa banda. Depois teríamos essa outra para aqui. Mas isso não caberia numa mesma janela. Então, para isso a gente, ao invés de ter um pulo aqui, a gente despliega para dentro e aparece essa outra segunda banda de energia, justamente, que tem a ver com a aparição do primeiro gap. A aparição do segundo gap vai ter a ver com a terceira zona de Billiam. Então, as curvas em preto são justamente a banda de energia não deformada, para o caso usual, e podemos ver que não, aí foi ao contrário. Para o caso usual, são a curva interlineada em vermelho, não temos deformação. Então podemos ver que esse primeiro gap, se a gente vai de uma deformação nula para 0,2, a deformação não nula, ele vai se deslocar para cima. Então isso quer dizer que vamos ter uma transição na estrutura de bandas do cristal que está sendo modelado por essa equação que é deformada para um cristal que é periódico. Se aumentarmos ainda mais a deformação, esse primeiro gap vai subindo, e então podemos dizer que se aqui, para o gap sem deformação, se tivermos um material de tipo, por exemplo, semicondutor, então, indo para cima, para uma banda de energia fixa, poderíamos ter a natureza, a fazer surgir a natureza de um condutor, que agora a energia já não estaria atravessando gap nenhum, senão estaria tocando a banda de valência, e portanto aí teríamos o surgimento de um condutor. Isso quer dizer que a deformação, em teoria, poderia permitir alguma transição de fase do tipo semicondutor para isolante ou para condutor. Então aí, justamente, para esse valor de parâmetros, temos essas primeiras bandas de energia, né? Aqui estamos ilustrando como são as distribuições das autofunções. Isso aí, então, são módulo quadrado das autofunções para a primeira, segunda e terceira zona de Brillouin. Então aqui estamos vendo como tem que ser o perfil das distribuições. Para o caso não deformado, a gente ainda tem uma forma simétrica, mas para o caso com deformação, podemos ver que os extremos da zona de Brillouin já não são mais nodos. Quer dizer que aí a probabilidade agora pode ser não nula da partícula, né? Então isso também foi uma coisa mais ou menos esperável, no sentido de que as deformações introduzem, também dependendo da forma funcional da Q derivada, da massa depende da posição, elas vão introduzir deformações, assimetrias nas respectivas funções de onda, como também as relações de incerteza, que isso também foi estudado em outros trabalhos que fizemos. Bom, então aí podemos ver isso, que um rompimento dos nodos, assim como as deformações vão aumentando, e aqui, se tivermos para as primeiras três autofunções, aqui vamos ter também
a mesma situação. Então aí vai aumentar as deformações e vai aumentar a probabilidade nos extremos da zona de brilhão e da terceira zona de brilhão também. Então esse é um primeiro efeito que aparece naturalmente em autofunções que é deformada, o rompimento da simetria, né? Aqui o que temos que ter em conta é o seguinte também, que esse para um número de partículas muito grande, n muito maior, então aí as expressões também podem, as somatórias podem ser substituídos nas expressões correspondentes por integrais. Então o que tínhamos falado anteriormente foi o seguinte, as transições de fase que tem a ver com que periodicidade. Esse foi vamos dizer, a conclusão mais relevante que conseguimos nessa primeira tentativa de estudar os cristais não uniformes a partir de uma equação de Q deformada com potencial quase periódico. Então isso pode se ver justamente dos valores que temos aqui. Tínhamos falado que o bandgap para um semicondutor está nessa faixa de los 1 electron até 10 eletrons, mais ou menos, um pouco menos, 1 até 5, para um espectro de materiais bem variado. E então, estamos vendo isso, que tem diferentes regiões, as diferentes bandas de energia que abrangem de 0.5 até 1, para essa primeira região. E então, isso seria para a curva vermelha, justamente aqui. E depois, todos esses valores que podem ser, como se diz? Podem ser utilizados na prática. Como essa foi nossa conclusão do trabalho, maiormente estivemos focados no desenvolvimento desses resultados, e essa foi, vamos dizer, uma das conclusões que a gente chegou, sem poder aprofundar muito mais, mas sim dando indícios que uma equação Q deformada permite, em teoria, uma transição de fase de um sistema, como se diz, pode ser semicondutor a condutor ou também a isolante. Poderíamos ter um caso para deformações negativas, por exemplo, que isso não foi estudado no nosso trabalho, e então aí, nesse caso, teríamos, como se diz, deslocamento para baixo. Eu acho que seria nesse sentido, né? Teríamos que ver, poderia ser também para uma ruptura de simetria. O interessante é isso também, que a simetria como se diz, das bandas, ela não aparece, não tem uma quebra de simetria, embora tenhamos uma quebra nas autofunções. Então, isso quer dizer que outra característica dos semicondutores se mantinha, né? Que não temos aquele gap de tipo deslocado, que agora não estou lembrando, mas pode ser uma característica de outro tipo de semicondutores também. Bom, então aí estamos vendo os valores para o cobre-cádmio de 1,7 electronvolts e para telureto de 5, para esses valores justamente que a gente escolheu para um radio de Bohr, e fazendo todas essas, calculando esos valores constantes. Então, para telureto de 5 temos 2,25 electronvolts. Então, em princípio, poderíamos ter o que já tínhamos falado, transições de fase com a que periodicidade para que diferente de -1. E então aí estamos vendo a densidade de estados, esta quantidade que foi calculada a partir da derivada, da segunda derivada das bandas de energia, em função da derivada com respeito aos vetores de onda, dividido a massa efetiva disso. Então, aí sim, podemos ver que temos uma densidade de estados que, por causa da deformação, ela também vai ter um deslocamento, né? Então, para o caso sem deformação em vermelho, tem essa forma, e ela vai ter um deslocamento para o lado, vamos dizer, para o lado direito da zona de brilhão, que isso ainda não, vamos dizer, não analisamos em detalhe por que ocorre esse efeito, né? Bom, então,
esos fueron los resultados, y agora eu queria falar para comentar as conclusões desse trabalho e dar algumas perspectivas futuras que poderiam ser consideradas próximos trabalhos como novos materiais de pesquisa. Então, as conclusões foram as seguintes. Temos apresentado a equação de Schrödinger Q deformada, que foi inspirada na estrutura matemática da Q-álgebra estatística não extensiva, no contexto de potenciais Q periódicos. Q periódicos que tem a ver com quasi periodicidade, né? Cujas autofunções permitem caracterizar uma rede não periódica. Na sua vez, uma rede Q periódica pode ser interpretada em termos de um sistema com uma massa dependente da posição, cuja forma funcional é determinada pela Q-álgebra, ou seja, aquele negócio que a gente viu ao começo, no sentido de como reescrever uma equação com derivada deformada, fazendo aparecer a massa dependente da posição. Então aí também seria outro ponto de vista para interpretar uma rede Q periódica. E então, dentro do formalismo Q deformado, parte da estrutura da teoria de potenciais periódicos, como o teorema de Bloch e a relação de dispersão das bandas de energia, podem ser estendidas em função do parâmetro de deformação. Isso quer dizer que outros resultados das teoremas de los sólidos podrían ser extendidos también con las redefiniciones y sustituciones de las deformaciones correspondientes, donde todos los resultados usuales recuperanse para deformación nula, indo para cero. Que eso corresponde al caso de que indo para 1. Bueno, también vimos que los potenciales Q periódicos permiten caracterizar un rompimiento de uniformidades o defeitos en un cristal segundo valor de gamma Q y seu sinal. Si gamma Q es positivo, ahí vimos que los sites se afastan rápidamente un dos otros, en aquel gráfico do potencial. Los potenciales como sites van se afastando un dos otros. Y también vimos que si gamma Q es menor que 0, los sites son acumulados en torno de un determinado site particular, que eso podría ser en el caso que vimos para gamma Q igual menos 1 sobre 2A, ahí daba justamente una acumulación alrededor de 2 veces A. Entonces esa es una situación que puede ser interesante, con muchos sites acumulados alrededor de algún site particular, que puede ser o extremo o material. Y entonces vimos también que o efecto de la deformación sobre las autofusiones que crea una simetría que disloca los ceros en los límites de las zonas de Brillouin. Y por último, a deformación, o sea, a qué periodicidad o potencial la qué ecuación de Schrödinger altera el diagrama de bandas de forma tal que los gaps pueden aumentar, eso de fato a gente calculó, o disminuir, que es una conjetura, forneciendo así una manera de obtener transición de fase de semiconductor preisolante o para conductor e viceversa. Toda esa última frase, en la verdad, es una conjetura que tendría que ser testada con, vamos a decir, ajustada con datos experimentales. Vamos a ajustar a una estructura conocida, un material conocido, con band gaps conocidos. Entonces vamos a intentar ajustar los valores de gamma Q para poder caracterizar esa estructura, como también alguna transición de fase posible o variar a temperatura. Las perspectivas que permite este trabajo son consideradas siguientes. Bueno, testar el alcance del formalismo de los potenciales Q periódicos, una descripción de cristales con defeitos a través de ajustes de los parámetros según los valores de grandeza física establecida experimentalmente. Sería una tarefa muy boa para próximos trabajos, que eso daría una fuerza mayor a todo ese formalismo que embora se haya estudiado mucho en detalle teóricamente, él ya fue aplicado también en sistemas de tipo semiconductores, quantum dots, etc. Entonces esa es una perspectiva muy interesante. Hacer ajustes experimentales a partir de una formulación que deformada, ¿no? También podríamos explorar diversas escolhas de potenciales que deformados, no solamente, por ejemplo, aquel potencial de tipo delta,
com deslocamento deformado, senão poderia ser um potencial, por exemplo, outros finitos, de tipo o poço com alguma profundidade, poderia ser também outros tipos de potenciais, e aí poderíamos também fazer o mesmo deslocamento que deformado e obter caracterizações de fenômenos que já foram estudados. Por exemplo, para esses potenciais se obtiveram determinadas características na estrutura de bandas. O que acontece se nós introduzimos um Q deslocamento a partir de uma Q equação de Schrödinger deformada? Isso também, intuitivamente, podemos pensar que teria que acontecer mais ou menos alguma coisa similar, ou seja, um deslocamento das bandas de energia e também um rompimento da estrutura da simetria das funções de onda. Ou também utilizar outras deformações. Por exemplo, a gente também está estudando, além da Q-álgebra de Ernesto e Nivanen, a gente está estudando uma capa-álgebra, que vem da capa estatística de Kaniadakis, da entropia de Kaniadakis, que lá é outro tipo de deformação que tem uma Q-álgebra, sua própria Q-álgebra associada. Então, a gente poderia repetir todo esse mesmo trabalho, mas começando com uma capa álgebra, né? E propor outras famílias de potenciais deformados. Então, quer dizer que todas essas perspectivas vão aumentando na medida que nós consideramos outras deformações, outras potenciais, e também essas outras deformações vão ter a ver com outras álgebras associadas. Então, essa é outra perspectiva. A partir dos formalismos deformados e de suas álgebras associadas, poderíamos estudar a possibilidade de estender outras partes da teoria dos sólidos, outras ferramentas que são utilizadas além do teorema de Bloch, o teorema de Slater também. Então, poderíamos ter outras extensões deformadas e também poder investigar quais são as consequências dessas extensões, se tem alguma, vamos dizer, alguma relação com fenômenos já estudados ou ela traz fenômenos novos. Tudo isso é uma perspectiva também interessante, tanto do ponto de vista teórico quanto prático. E, finalmente, estamos também fazendo algumas tentativas para investigar o time-binding a partir de uma discretização da equação de Schrödinger, e que isso já começamos com Ernesto, acho que foi o ano passado. O interessante é que a equação de time, ou seja, para a aproximação de eletrões fortemente ligados, na aproximação de time-binding a gente tem uma matriz, onde aí temos os overlaps entre cada um dos sítios, sites, e pode ser a primeiro, segundo, terceiro vecinos. Então a gente já conhece uma discretização da equação de Schrödinger tradicional, e ela permite, a partir dessa discretização, obter as equações de time-binding. O interessante é que se, ao invés de começar com a equação de Schrödinger discretizada, a gente começa com uma Q-equação discretizada, ou seja, com uma Q-deformação discretizada, aí essa deformação da Q derivada vai aparecer carregada na matriz de time-binding. Então, nós estamos investigando quais são as consequências de ter um modelo de time-binding Q deformado, se aí também vai permitir caracterizar transições de fase ou outros tipos de fenômenos. Então, essa é a última perspectiva que eu considerei agora, né? Então, aqui chegamos até o final da palestra de hoje, do seminário. Muito obrigado pela atenção. E aqui vou dar as referências, finalmente. Na verdade, são muitas mais do que essas. Só para mencionar as estruturas algébricas não extensivas, estrutura de Nivanen, aqui a álgebra que também foi formulada por Ernesto nesses trabalhos, e para as discussões interessantes também que tem a ver com sistemas com massa dependente da posição, o livro de Kempfer, os artigos que tem a ver com as primeiras extensões para sistemas não homogêneos, esse trabalho muito importante de Von Ross, onde ele demonstra, prova certas limitações para os sistemas com massa dependente da posição, embora isso
apareceram as controvérsias. Ele também deu uma contribuição com o ordenamento, apareceu o ordenamento de Mustafa, que foi utilizado também em trabalhos posteriores por Costa Filho e também pelo Ernesto Bruno e toda a gente que fez os últimos trabalhos também satisfazem essas as relações de ordenamento de tipo Mustafa, Massa e Musabli. Bom, então, isso foi todo por hoje. É isso aí, professor. Muito obrigado aí pela sua participação. Vamos... Muito obrigado a vocês. Obrigado ao senhor. E o professor Esdras também, o professor Ernesto, que nos apresentou o senhor. Estamos aqui. Estamos muito satisfeitos em tê-lo em nossos seminários. Bom, nessa próxima etapa, é uma etapa mais de perguntas, comentários, né? Quem quiser pode fazer as perguntas ou comentários, ou então colocar no chat também, que eu posso ler, se preferir. Geralmente a gente abre a pergunta para o nosso grão-mestre, o professor Ademir, que faz os comentários e que detém, com certeza, uma maior experiência e consegue entender melhor. Não vale, vou deixar para os outros. Que grão-mestre, coisa de master é Hensley. Muito obrigado a Gustavo, que aí depois eu faço, pessoal. Parabéns também. Pronto. Obrigado a todos. Mas muito bom o seminário, viu, Inácio? Muito bom, muito claro. Gostei bastante. Assim. Depois eu comento. Eu queria fazer umas perguntas mesmo. Assim. Sim. A minha crítica é que talvez o tempo ficou meio... Como muito tempo sobrou, não? Porque eu pensei que ia dar para 1 hora e eu acabei antes, mas foi o ritmo natural da... Eu não quis... Porque, na verdade, como esse trabalho foi uma letter, eu me baseei numa letter e já... Tudo isso foi feito, não tinha mais para contar, não? Isso, vamos dizer. Ótimo. Bom, estamos abertos aí para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Se não tiver, eu tenho. Eu também tenho uma pergunta. Vai você, então. Não, professor, fique à vontade de qualquer pergunta ou voltar para os slides, como vocês quiserem. Pronto, vou deixar fazer os primeiros comentários, assim, depois eu faço a minha sobre a transição de fase. Acho que os professores devem comentar depois. Não tem ninguém para falar? Eu falo. Vou começar lá pela massa dependente do R. Massa dependente do R, ela é um pouco parecida com massas dependentes do tempo. Por que você quebra a invariância de Galilei? Quando você tem o grupo de Galilei, tem a álgebra de Lie, você tem a álgebra de Lie dos geradores de transformação. Então, uma relação fundamental para você tratar de um sistema quântico é que aquilo que dá a translação, que vai ser interpretada como o momento, ou seja, o observável momento, ele não comuta com outra translação que é chamada em inglês de boost, e a tradução portuguesa é transformações de Galileis puras, que é o que dá a mudança de sistemas de referenciais. Então, essa relação, ela vira 1, ou ela é parametrizada e vira, efetivamente, com ela, você introduz a noção de variáveis canônicas. Então, entre P e P, tá certo? E você, efetivamente, algebricamente, com a interpretação e com a constante H, você gera as relações experimentais de Heisenberg. Com essas duas relações, isso às vezes é chamado de álgebra de Heisenberg, e você tem na literatura um monte de álgebra de Heisenberg deformada na década de 90, 2000, etc., né, que são as chamadas Q-álgebras. São outras Q-álgebras, né? Isso. Oi? Outras Q-álgebras, não são as do Ernesto, são outras... Não, são as chamadas grupos, né? É um Q maior, acho, né? A anotação um Q... um Q maiúsculo, né? De tudo quanto é jeito. Na realidade, são os chamados Q-groups, ou quantum groups. Quantum groups, isso, certo. Quantum groups, Então, você estudou a álgebra de Heisenberg. Por quê? Porque com a álgebra de Heisenberg, você gera todo o restante da álgebra de Galilei.
envolvendo as relações de não comutação entre momento angular e etc. Todo o conjunto que fecha as simetrias de Galilei nasce da relação experimental de Heisenberg. Não é muito complicado de ver isso. Enfim, não é muito naturalmente. É o experimento que determina a álgebra de Lie de álgebra de Lie de Galilei, a partir de Heisenberg. Então, quando você coloca o M ali, isso no trabalho lá do pessoal do semicondutor, não vejo nenhum problema. Você quebra, a simetria é quebrada exatamente por isso. Isso pode ser compatibilizado, tá certo? O que eu não entendi direito é como essa mudança da dependência da massa com a posição, isso lembra um pouco uma geometria lá riemanniana, alguma coisa assim, mas tudo bem. O que eu não entendi direito é como é que isso é transformado, essa informação é transformada, eu não vi ali no detalhe da conta, como é que isso é transformado numa informação de dependência de potencial periódico. Porque uma coisa é você colocar a massa numa modelagem dependente do R. A outra é montar num semicondutor, na matéria, potenciais não periódicos. Isso me parece experimentalmente mais factível. E a pergunta é: potenciais não periódicos descritos pela Q-deformação que vocês têm, eles são mapeados em massas dependentes do tempo como um aspecto geral, sim ou não? Assim, está entendendo o que eu estou falando? Isso é um teorema geral, aquela demonstração de mapear nas... Sim, entendi. Isso é um teorema geral ou não? Você sempre modifica desse jeito? Essa é a primeira pergunta. Então, a relação de Heisenberg é uma questão. Como é que ficam as relações de Heisenberg nesse caso? Aí um problema já lá dos semicondutores quando pôs o N dependente do R. Não tem nada a ver com o quê. Mas a pergunta é se toda vez que deforma não periodicamente, isso é equivalente a deformar a massa. Bom, como teorema, não é? Certo. Bom, eu vou tentar responder pelo que eu sei. Vamos dizer, a conexão entre a massa dependente da posição vem dada pela derivada deformada. Então, quer dizer que se você começar com uma forma funcional da massa determinada, isso já vai determinar a forma do operador de energia cinética. Isso. Mas você pode colocar qualquer potencial, isso é independente do potencial, você tem liberdade para o potencial. O potencial vem depois, não é obrigatório pedir a que periodicidade dele, eu mostrei o trabalho de Costa Filho, onde ele fez um mapeamento, onde esse potencial não é que periódico, é um potencial de oscilador harmônico que vai para um potencial de Morse via o mapeamento canônico. Então, isso quer dizer que é uma condição a mais que a gente adiciona para que o potencial seja Q periódico. Então, isso para quê? Para poder ter toda uma estrutura do teorema de Q deformado de Bloch, etc. Porque se você não bota esse potencial Q periódico, você não vai obter as assimetrias do operador de deslocamento deformado, ou seja, o hamiltoniano não vai comutar justamente com os operadores, ¿no? Com o operador de deslocamento deformado. Sim, sim. De ahí que vem a simetría, porque las funciones de onda tienen que tener esa simetría dislocada, ¿no? Deformada. Entonces, si você não botar un potencial Q periódico, bom, vai ter esse mapeamento, mas você vai perder a estrutura do teorema de Bloch Q deformado. Provavelmente. ¿No? Então, a gente, além de utilizar a equação Q deformada, ou seja, a deformada derivada na equação de Schrödinger, deformou também o potencial. As duas coisas. Sim, sim, não tem problema. Não, e então isso aí encaixa tudo na estrutura, vamos dizer, uma extensão desse teorema de periodicidade de Bloch. Né? Sim, sim. Outra pergunta é como implementa experimentalmente. Se você... Bom, isso já não... Poderia ser que eu sou mais um físico teórico, mas não seria uma resposta
Sim, sim. Podríamos imaginar, por exemplo, essas junções do tipo semicondutores, né? PN. Sim, sim. E a gente poderia, talvez, fazer alguma medição indireta, por exemplo, da forma que tem as energias, ou a função de onda. Então, daí poderíamos, talvez, obter alguns parâmetros, que possam dar um indício da qual a deformação, como tem que ser deformada a equação de Schrödinger para modelar esse tipo. E então aí, fazendo encaixar em alguma equação de Schrödinger deformada, só olhando para a derivada deformada, nesses parâmetros poderiam dar um indício de como tem que ser a massa Sim, dependente sim. da posição. Mas o que eu queria deixar claro é isso, que não é que há um conceito assim direto que a partícula tem uma massa dependente da posição, sino que como se tivesse uma massa. Sim, sim. Um conceito efetivo, né? Isso. Uhum. Conceito efetivo, isso. Isso. Mas, porém, é útil, porque permite fazer pontes teóricas interessantes, também com potenciais aplicações, né? Uhum. Eu acho que maiormente foram utilizados para quantum dots, os sistemas com massa dependente da posição, e também por esse pessoal de Ceará que caracterizou alguns semicondutores específicos com banda de energia com uma massa efetiva dependente da posição. E nossa tentativa nesse trabalho foi mais teórica, no sentido de dar algumas extensões das ferramentas que a gente utiliza comumente em sólidos, né? Um teorema de Bloch dá um primeiro passo nesse sentido. Mas eu acho isso que nesse artigo de Von Ross, agora não estou lembrando exatamente a conta, ele mostra que para qualquer massa dependente da posição arbitrária, a equação não fica invariante de Galileu, pela transformação de Galileu. Então, ele diz, vamos dizendo, o conceito de massa dependente da posição teria que ser, que não teria que ser tão destacado por essa questão, mas depois ele diz que tem como se diz, se mantém uma invariância de Galileu local, que depende de X. Isso. Ou seja, que tem sistema de referência privilegiado, se le diz. Isso. Então, é claro que se você altera o operador operador cinético, alguma coisa da estrutura já está alterando na equação, então isso vai trazer outras consequências tanto para as relações de computação como justamente para as asimetrias que tem a equação, né? Uhum. Agora, se você deformar tudo, é claro que aí não, aí vai ter invariância de Galileu no espaço deformado, porque você já deformou tudo. Mas como nessas primeiras tentativas de ter uma equação de Schrödinger que é deformada, somente o que é deformado é o operador de momento cinético, então aí você já está quebrando uma simetria Galileu, no caso da equação de Schrödinger que é deformada. Mas não foi uma condição muito, vamos dizer, restrita que a gente continuou fazendo trabalhos com sistemas com massa dependente da posição até agora. Uhum. Então quer dizer que não foi um impedimento muito forte esse do rompimento da simetria, né? Da invariância de Galileu. Sim, sim. Eu pessoalmente não vejo nenhum problema em quebrar a simetria. Não vejo mesmo. Até porque é modelo efetivo. É a mesma coisa que você... basicamente é a mesma coisa como modelo efetivo de você, por exemplo, encontrar uma equação de onda numa corda, tá certo? Equação de onda numa corda não satisfaz a simetria de Galileu, tá certo? Não satisfaz. Porque você remodela o sistema. A modelagem é outra coisa. E você coloca elementos. Não tem problema. Eu, sinceramente, assim, minha vida são os grupos de simetria. Estou falando... e não vejo problema nisso. Até eu, durante um bom tempo, eu segui os trabalhos do Ernesto até
Então, acho que ele vai dar um seminário aqui depois, porque ele montou a geometria. Então, se você montou a geometria, você montou uma estrutura de base. Claro, não dá para estudar tudo de uma vez, porque demora, mas se você tem uma estrutura de base, o ponto de partida, você vai montando. Aí você vai montando a geometria diferencial, vai montando as teorias de representação, de simetria na variedade que você tem, e etc. Fazer a massa localmente, dependente do R, é basicamente a mesma coisa que tratar, por exemplo, numa cadeia de carbono, tratá-la com a equação de Dirac efetiva, onde você troca o C pela velocidade lá dentro. É verdade isso. É verdade isso, porque tem trabalho nisso. Não é galileano. É nesse sentido. Tem aplicações no carbono, justamente nisso. Sim. Equação de Dirac com uma massa dependente da posição, onde a massa é mapeada com a velocidade, isso que você falou. Sim, sim, sim. Pois. É interessante isso, né? Não, estou dizendo talvez que do ponto de vista estético, talvez a galera que trabalha em sólidos não é tão fã dessas, quer manter essa simetria. Por que temos que ter um sistema que é privilegiado? Mas eu acho que faz sentido porque em cada ponto a massa é uma massa efetiva, tem um valor diferente. Uhum. Então, sim, não tem... por isso que teve outras réplicas no sentido de dizendo isso, que se para cada ponto do espaço temos interpretado uma massa efetiva diferente, é claro que as transformações de Galileu não podem levar... Sim, dá conta. Vão mudar absolutamente. Local, sim. Localmente não tem problema. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito legal. Muito bom o trabalho de vocês.